Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam bem-vindos a mais um podcast da Abralab aqui na Abralab. Se você ainda não conhece a Abralab, escaneie esse QR Code que está aqui, você vai ver o nosso vídeo institucional mostrando para você todas as funções, a estrutura, os cursos que nós oferecemos para vocês. Se você ainda não é um associado, torne-se, porque você vai ter acesso aos nossos cursos gratuitamente. Todos os associados têm essa liberação para participar dos cursos que são incríveis aqui na Abralab. E se você tem algum produto ou serviço na área de lavanderias, no nicho de lavanderias, e quer apresentar aqui no nosso podcast, está feito o convite para você também. É só escanear o QR Code também e ter mais informações sobre a participação aqui no nosso podcast. Mais um podcast hoje com um convidado muito difícil, muito corrido, e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, o meu professor, né? Além de amigo e parceiro aqui da Abralab, também foi meu professor. Olha só como que o mundo dá voltas, é muito bacana isso, e eu tenho o prazer de te receber, professor Marcelo Meirelles, proprietário da Planeta Azul, essa potência na área de lavanderias. Eu gostaria que você se apresentasse aí para quem está te assistindo. Alex, é uma alegria muito grande falar com você e falar com o segmento de lavanderias, segmento que eu tenho o prazer de conviver há 31 anos. Eu trabalhei durante 18 anos em uma multinacional que foi sendo passada de mão em mão, né? E graças a Deus tive uma visão geral, né, sobre um monte de áreas, né, que eu pude utilizar depois para o segmento de lavanderias. E eu aprendi a amar o segmento de lavanderias e o segmento de serviços, principalmente do Brasil. Eu nunca tinha lidado com isso, né? E a gente faz isso há 31 anos com um grande prazer. 31 anos que você está nessa área, esse nicho de lavanderias. De lavanderias, Quando a gente começou com a Planeta Azul, o início da Planeta Azul, na verdade, foi assim, a minha ideia era continuar na área industrial. Eu sempre trabalhei com especialidades químicas, né? Para dar um panorama sobre o segmento químico. O segmento químico é dividido em 3 partes básicas, né? O segmento das indústrias de commodities, né, que fabricam produtos já de formulação conhecida, patente que já caiu, etc. O segmento de química fina, né? Então, química fina você coloca os fármacos, etc. Desenvolve uma molécula, fica 10 anos nadando de braçada, depois entra um monte de genéricos, né? E o segmento de especialidades químicas, ele tem uma característica, né, que na verdade, o de produtos de limpeza e outras áreas também na química. Nós vendemos P, produto, e nós vendemos S, serviço, exatamente na mesma proporção, né? Desenvolvimento de tecnologia de produto e desenvolvimento de tecnologia de serviço, né? E agora é cada vez mais difícil você prestar um serviço para uma empresa de serviços, né? A exigência é muito maior, né? E no início a gente começou só com a área industrial, etc., até que a minha esposa, Cláudia, ela veio com o primeiro cheque de uma lavanderia doméstica. Eu falei, tá bom, Cláudia, puxa, mas é um cliente relativamente pequeno, tal, vamos entrar em outras áreas, tal. Bom, em 3 meses eu tinha eliminado a área industrial e falei, eu quero isso aqui. Né? E aí fui convencido pelo segmento maravilhoso, e aí não larguei mais. Maravilha. Esse foi o início da Planeta Azul. Foi o início da Planeta Azul, né? A gente já direcionou para a área de lavanderias. Para quem está nos assistindo, a Planeta Azul fica em que região? Nós ficamos na Moca, ficamos na região Zona Leste, são 3 galpões, né? Nós temos, na verdade, 2 empresas, né? A primeira empresa é a Planeta Azul, ela se dedica ao segmento de lavanderias domésticas e industriais. Ela tem uma parte de terceirização pequena e ela produz para a Planeta Eco, que é a segunda indústria, a segunda empresa. A segunda empresa ela tem uma vertente, uma divisão que nós chamamos de I&I, é a divisão institucional e industrial. A gente empresta alguns produtos aqui para o segmento de lavanderias. Exemplo, reuso de águas, a gente tem uma linha de reuso de águas, nós trabalhamos dentro de algumas indústrias e nós também temos uma linha de produtos para lavanderias de autosserviço ou lavanderias de porte menor, que fica dentro da Planeta Eco, né? Nós temos uma outra divisão chamada Greener, a divisão Greener é uma divisão de varejo especializado, né? Então, nós temos produtos, por exemplo, dar um exemplo, a gente tem produtos para lavar bike a seco, né? São 35 produtos de nicho, né? Então, uma série deles para segmentos diversos. Planeta Azul e Planeta Eco, ela tem uma missão que é baseada em três pilares, né? O primeiro pilar é sustentabilidade ambiental, o segundo pilar é social. Sim. Então, nós temos uma horta para o lado de fora, para a vizinhança da Moca,
ter as suas hortaliças, etc. Um para Planeta Azul, outro para Planeta Reco, né? E tem outras coisas que nós fazemos também, a parte social é bem intensa. E a parte de governança, né? Então, é mais ou menos um ESG aí, né? E a parte de governança, nós atuamos, sempre as empresas de especialidades químicas, elas atuam aumentando a produtividade dos seus clientes finais, né? Sim. Experimentem, maridos, vocês que são obrigados a lavar a louça, né? Com aquela crosta toda, né? Experimentem não ter um detergente para lavar a louça, né? Você não consegue lavar a louça sem ter um detergente. Então, sempre nós atuamos melhorando a produtividade. Perfeito. Ok? Nós temos aqui vários cursos, né, dentro da Abralave. Você que ainda não conhece, tem os cursos também online, né? Nós temos um curso híbrido, tanto presencial como online, mas eu sempre indico para que as pessoas estejam aqui, participam, vejam de perto, porque a estrutura da Abralave é muito completa, muito completa. Você tem um auditório muito completo, o refeitório, café da manhã, almoço, café da tarde, é perfeito aqui, né? Para você ter essa experiência, venha mesmo. E se você é um associado, você tem essa liberdade de participar de todos os cursos. Se você ainda não é, associe-se, porque é um valor, na minha opinião, dentro do que a Abralave oferece, é um valor muito pequeno. Muito baixo. E a Planeta Azul, todas as vezes que estou falando da Planeta Azul, por quê? Nos cursos eu percebo que há uma grande inclinação e preferência pelos produtos que a Planeta Azul oferece, né? O que a Planeta Azul oferece, eu percebo que tem realmente uma preferência de quase 90% dos que participam aqui, né? E eu fico muito feliz por isso, porque realmente mostra a competência da Planeta Azul. Mas falando sobre produtos e o que a Planeta Azul oferece, quais são os principais produtos que você destacaria da Planeta Azul nesse nicho de lavanderias? Quais são os produtos que se sobressaem, aqueles que têm maior demanda? Quando a gente fala de produtos, é interessante, nós temos em mente como é desenvolvida uma linha de produtos, né? Então, eu prefiro até falar de linha de produtos, sim, né? Porque só para lavanderias nós temos 110 produtos. Nossa! E nas duas empresas, na faixa de 230 produtos, né, finais, né? Então, é importante saber como uma empresa que fornece insumos tangíveis, né, para uma empresa de serviços, né, como ela desenvolve as coisas, né? Então, a Planeta Azul, ela inicia com a parte inicial da Planeta Azul é entender a necessidade do mercado, entender o que ela precisa, e aí eu dividiria em duas partes, né? As linhas de produtos que são utilizadas para o processamento da roupa como um todo, e tem uma outra linha chamada de produtos auxiliares. Essa linha hoje é mais extensa na Planeta Azul do que essa linha daqui, né? Por quê? Porque cada vez mais as lavanderias, elas vão se tornando nichadas, né, que nós dizemos, né? Elas, cada vez mais, elas estão se especializando em algumas áreas específicas, e as lavanderias, mesmo uma perto da outra, elas se dedicam a públicos, às vezes, até diferentes, sim, né? Sim. Os públicos têm alguma aderência por algumas lavanderias, porque elas lavam de forma diferente um certo público ali. Então, para fazer isso, nós primeiro detectamos, tem um processo inteiro, né, para desenvolvimento de produtos. A média que nós temos para desenvolvimento de uma linha de produtos é na faixa de 1 ano, né? Podendo chegar até 1 ano e meio, o wet cleaning chegou a 1 ano e meio. Bom, a primeira coisa é detectar a necessidade de mercado. A partir desse momento, nós iniciamos um processo de pesquisa bibliográfica nos bancos de dados mundiais sobre aquele assunto e de todos os bancos de dados na área química também. A partir desse entorno todo, isso demora mais ou menos uns 40% de todo o processo, nós entramos com uma série de formulações, que são as formulações que seriam preferidas aí para que a gente pudesse utilizar isso no campo. Fazemos isso em escala laboratorial. Em seguida, nós afunilamos isso, é sempre um funil, né? Afunilamos isso em algumas formulações específicas, geralmente de 3 a 5 formulações finais, e isso é levado para a nossa lavanderia escola. Nós temos uma lavanderia escola enorme lá, que tem todas as operações sanitárias de lavanderias industriais e lavanderias domésticas. Levando para lá, nós efetuamos os testes num sistema piloto que nós temos, uma maquininha bem pequenininha de aço inox, com uma centrífugazinha embaixo, aquecimento de água, etc. E fazemos testes em paninhos pequenininhos. Sim. Planeta Azul tem uma parte que é um laboratório têxtil pequeno, né? Não dá para comparar com o da Abralave, né? Laboratório têxtil pequeno, que tem microscopia, tem toda a área de desenvolvimento de produtos
câmara escura, etc., toda a área têxtil ali. Então, isso é gerado um relatório, e aí com esses produtos finais, nós entramos no campo com alguns clientes que são selecionados, que já estão no nosso portfólio, aqueles que podem testar esses produtos no campo. E eles testam isso no campo, em seguida nós voltamos para o laboratório, elaboramos a parte final e o polimento disso tudo. Esses produtos, antes de irem para o mercado, eles passam pela Anvisa, ou eles são registrados ou notificados na Anvisa, e aí a partir daí, sim, nós colocamos isso no mercado. Esse processo inteiro demora 1 ano, às vezes 1 ano e meio para ser feito. Ou seja, é bem estudado, né? Então, eu entendo que essa excelência, né, nos produtos tangíveis ou não, é esse estudo, essa preocupação que vocês têm com o que vai ser entregue para o público final, que no caso seriam as lavanderias. Então, nada é feito do nada. Tem todo um processo de análise, qual é a necessidade, e vocês produzem, estudam a produção de algo que responda especificamente àquela necessidade das lavanderias. Então, aqui no podcast nós sempre fazemos isso, tá? Deixar claro para você que tem uma lavanderia, que todos os produtos e serviços que nós trazemos aqui para vocês são bem pensados, bem estruturados, para que você não tenha dor no seu bolso futuramente, porque a gente vai falar sobre isso, né? Tem a segunda pergunta aqui que veio do Instagram, que é o seguinte: como a escolha dos produtos de limpeza e manutenção impacta a eficiência e a qualidade dos serviços em uma lavanderia? Então, o desenvolvimento de produtos para as lavanderias, nós temos que observar o tipo de lavanderia primeiro, né? Nós podemos dividir o segmento de lavanderias. Na verdade, pessoal, as lavanderias, elas são fábricas de serviços, né? Eu defendi uma tese de doutorado há uns 7 anos atrás, mais ou menos, inédita, né? Eu tive que convencer a bancada da USP que são acadêmicos, né? Que, primeiro, inovação em serviços é muito importante, então a gente entrou com esse mote de inovação em serviços, aí nós afunilamos para inovação em serviços em micro e pequenas empresas, né, que é uma parte do segmento das lavanderias domésticas, por exemplo, e afunilamos ainda mais para desenvolvimento de produtos e inovação para lavanderias domésticas. Tese inédita, ninguém nunca se dedicou a esse tema, né, de falar sobre lavanderias domésticas. Tem alguma coisa sobre lavanderias industriais na academia, muito pouco, né? E isso foi um impacto. Eles sentaram lá e disseram assim: nós vamos te apertar até o final, mas nós queremos entender o que é o segmento de lavanderias. Foi uma chance que a gente teve de fazer isso. Isso repercutiu bem, né? E aí influenciou até o nosso congresso de lavanderias, né? E o tema do congresso, na verdade, foi inovação em lavanderias, né? E isso acabou disseminando e melhorou muito o segmento de mercado. Às vezes a gente não percebe de forma imediata, né? Mas isso melhorou muito a percepção de como as empresas podem inovar. Aí eu vou voltar para a tua pergunta, né? Então, o segmento de lavanderias ele é dividido basicamente em 2 grandes frentes, né? As lavanderias que a gente chama... Eu vou colocar 3, tá? As lavanderias domiciliares, que são as lavanderias que estão dentro das casas, né? E aí, quem cuida disso, né? As empresas que vendem produto no varejo. Então, você vai no supermercado, a pessoa vai no supermercado, compra os produtos e vai para casa e lava a roupa. Nós temos as lavanderias domésticas. As lavanderias domésticas têm uma relação direta que nós chamamos de B2C, né? Ou seja, business, né? Empresa, consumidor final, e ela adquire produtos que são B2B. Então, nós vendemos para o B2B, vendemos empresa a empresa, e ela vende para um cliente final que tem uma série de exigências, né? As lavanderias domésticas fazem isso, né? Vem todo tipo de tecido, né? Todo tipo de mancha que você possa imaginar na sua vida, e todo tipo de lavagem que você vai precisar utilizar para poder processar toda essa roupa. As lavanderias industriais, elas têm uma relação B2B, elas são uma relação empresa a empresa, né? E elas têm poucos tipos de tecidos, né? Se você contar aí, deve ser uns 5 tipos, né? E a lavanderia doméstica tem mais de 40 tipos, né? Tem seda da Antuérpia, tem bambu, tem todo, né? E todo tipo de mancha. As lavanderias industriais, elas têm manchas que já são meio conhecidas. As 2 lavanderias diferem no seguinte: eu suei frio lá para provar para a academia que as lavanderias são
fábricas de serviços, eles disseram, não, porque o conceito e tal, eu falei, olha, eu vou provar para vocês. Eles disseram, olha, realmente são fábricas de serviços. Ela tem um front office, né, que atende inicialmente o seu cliente final, que pode ser uma empresa, no caso lavanderias industriais, e uma pessoa física lá que vem deixar sua roupa na lavanderia. Passa por um sistema de checagem, isso é parte do processo do processamento de roupas numa fábrica, né, fábrica de serviços. Isso, o front office vem e passa isso para o back office, que é um processo muito bem delineado para cada tipo de tecido, para cada tipo de roupa, dividindo isso nas diversas máquinas. Todo esse processamento ele é feito e no final, após a lavagem, passa por uma fase de acabamento, que aí tem passadoria, tem aromatizante, etc. Tem um monte de outras coisas. E aí ele volta para o front office. O front office vem e entrega o serviço final. Isso é um processo muito bem elaborado e muito bem feito pelas lavanderias. Você que é de lavanderia, isso é muito bem ajustado. O caso das lavanderias domésticas, ele depende de algum trabalho até manual, às vezes, né, uma pré-lavagem, etc. Então, pontual sobre a fibra, né? Então, olha, sobre o tecido, o tipo de manchas diferentes, etc. E as lavanderias industriais, não, elas são um processo mesmo, um processo total, né? Eles já sabem como processar, é importante o processo, e no caso de lavanderias domésticas, é importante a visualização e vamos dizer assim, eu vou dizer até a personalização do trabalho, né? Então, cada um tem uma característica diferente. Aqui é volume grande, é medido em toneladas, e aqui número de peças. E as lavanderias domésticas são o pessoal que utiliza os produtos de supermercado, etc. Né? Surgiu um outro agora, o segmento, desculpa eu estar me estendendo um pouquinho, Alex. Surgiu um outro segmento agora importantíssimo, que é o segmento de autosserviço. Segmento de autosserviço é uma mescla entre lavanderia doméstica, que é uma lavanderia que tem máquinas que são automatizadas, etc., com aquela lavagem sua de dentro de casa. Né? Por que aconteceu isso? Né? Porque o maior custo de uma lavanderia é o custo de recursos humanos, é o custo de pessoas. Né? E esse é um custo que a gente não dá muito para considerar como custo variável, que varia com a produção. Custo de produto químico é um custo variável, custo de energia é um custo variável, custo de água é um custo variável. Agora, o custo de RH é um custo que a gente considera uma despesa fixa. Né? E isso impacta muito nas lavanderias. Né? Como é que a lavanderia de autosserviço veio? Ela veio para diminuir o custo de RH, né? E para que a pessoa venha, faça a sua própria lavagem. As lavanderias ficam 24 horas por dia, elas podem ficar 24 horas por dia, né? Tem os seus percalços lá de roubo, etc. Mas é uma lavanderia só que ela atende um outro público. As lavanderias domésticas normais, normalmente elas atendem o público A e B, né? E as lavanderias de autosserviço, normalmente elas atuam no segmento C, às vezes D e agora o E também, né? Eu posso ter A e B dentro da lavanderia de autosserviço? Pode ter, mas o público grande parte, a grande maioria, público C, D e E, que é uma lavagem rápida, sem, eu vou tirar mancha, tal, não tem retirada de mancha, nada, pegou a roupa, põe para secar e leva embora, tá? É um outro segmento que cresceu muito, viu, pessoal? A gente pode estimar que existem por volta de 20 a 25 mil lavanderias no Brasil, né? Normalmente a gente toma uma estimativa de 15% são lavanderias industriais, que processam grandes quantidades de roupa em tonelada, etc. E as outras 85 são lavanderias domésticas, e aí a gente divide em duas partes, né? As lavanderias domésticas que são as lavanderias de rede, etc., que atendem a classe A e B. A outra parte são lavanderias domésticas que estão o autosserviço ali no meio, e as lavanderias domésticas que adquirem produtos, por exemplo, de supermercado, etc., né? E que tem que ter um tratamento especial aí também para isso, tá? Então, esse é o bojo, o segmento geral. Uma fábrica de serviços com uma dedicação e uma fábrica de serviços pormenorizada. Até uma lavanderia industrial, ela tem um sistema de checagem final excelente. Eu fiquei maravilhado assim, com o segmento de lavanderias. Eu ainda continuo gostando do segmento industrial, tudo bem, mas abriu esse... Ele apaixona. Sim.
Para quem não conhece, uma das nossas professoras aqui, excelentes professoras, é a Cláudia Meirelles, que é a esposa... Excelente. Excelente, né? Então, assim, os cursos que ela nos traz aqui são excelentes, enfim. E o que eu vejo muito nos cursos, e agora na sua fala também, é a questão de produtos químicos, né? Então, assim, há um estudo, há uma preparação, mas são produtos químicos. E nós estamos agora na fase da sustentabilidade, né? É o assunto do momento, né? Então, nós temos as nossas redes sociais, já siga, né? Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, enfim. Então, sempre tem questionamentos que vêm de áreas diferentes, né? E um deles, né? As pessoas que nos assistem, Marcelo, são associados, mas muitos não, né? São de áreas, às vezes, que nem são de lavanderias. Ou querem ser. Isso, exatamente. É uma pesquisa, enfim, que nos ouvem, nos assistem para saber mais, entender mais sobre o meio. E uma das perguntas que nos enviaram pelo Instagram foi a seguinte: quais são as melhores práticas para o uso e armazenamento dos produtos da Planeta Azul para garantir a segurança e eficácia? Sim, a Planeta Azul e as empresas que fornecem produtos para lavanderias, elas têm um químico responsável, né, que vai supervisionar todas as ações na produção de cada um dos produtos. Parte daquele processo de desenvolvimento de produtos passa no final por um processamento, por um processo químico, né? E as especialidades químicas, né, as empresas de especialidades químicas, elas têm uma característica importante. Nós tentamos reunir um número de ativos suficiente de modo que eu possa abranger todas as situações que uma lavanderia poderia ter, por exemplo, de retirada de sujidade, manchas, etc. Eu tenho que dar uma abrangência grande. Então, são produtos que normalmente têm 6, 7, 10, até 15 componentes na sua formulação para atender esse âmbito de... Para ter isso, você tem que ter, com muito cuidado, um processo de produção muito bem ajustado, como as lavanderias têm, né? O processo de lavagem, a receita, né, que nós chamamos, né? Ela é muito bem elaboradinha, com todos os pormenores em relação à quantidade de produtos, etc. Lá na indústria química também a gente tem isso. Normalmente é uma indústria que tem misturadores multipropósito, né? Então você tem vários produtos que são feitos em um mesmo tanque, né? E ela tem uma quantidade de tanques diferentes. Nós temos, por exemplo, 18 reatores dentro que nós chamamos misturadores dentro da empresa. Sim. E por que é importante isso? E de diversos tamanhos diferentes. Porque tem coisas que a gente vai produzir desse tamanho, né? E tem coisas que nós vamos produzir 50, 200 litros de produto. Sim. É bem diversificado. O número de matérias-primas é muito grande, a gente tem 120 matérias-primas para compor os diversos produtos, e é importante que o processo de produção desses produtos seja muito bem ajustado, e todo o processo ele tem 4 checagens, né? Uma checagem prévia de pesagem, então existem planilhas imensas aí para você colocar cada uma das matérias-primas com seu lote, etc., no tempo e na quantidade necessária. Depois tem um sistema de checagem através de um laboratório dentro da produção. Depois do laboratório da produção, isso sai para o laboratório de controle de qualidade e, se for necessário, uma checagem no laboratório de desenvolvimento de produtos. Todo esse processo é importante, de modo que quando você descarrega um reator ou um misturador para enviar para um cliente, eu tenho que ter segurança que a qualidade dele está assegurada. A segunda parte da tua pergunta foi com relação à sustentabilidade, etc. É importante, né, e a gente tem batido, eu sou um dos componentes do Conselho Regional de Química na área de saneantes. Estou na comissão de saneantes do Conselho Regional de Química. Sim. E na Fiesp, no DEMP, que é o Departamento da Micro e Pequena Indústria. Sim. Então a gente bate muito, a gente basicamente lida com indústria, né? A gente bate muito na tecla, né, que os processos e a qualidade final do produto, eles têm que ser bons também no ESG, né? Então, sustentabilidade é um pilar importante. Sim. Existem coisas que já foram abandonadas há muito tempo, existem algumas empresas que ainda continuam com isso, que são matérias-primas que podem ser agressivas ao meio ambiente, até ao manuseio, mas todo esse cuidado tem que ser tomado, e hoje existem opções de matérias-primas que substituem aquelas que são agressivas por matérias-primas que são amigáveis ao meio ambiente e são biodegradáveis.
Só para você ter uma ideia, nós estamos numa área lá que nós nunca tivemos nenhuma reclamação com relação a meio ambiente. Além disso, a gente tem um sistema de reuso de águas. A gente gera pouco efluente, na verdade, uma empresa de especialidades químicas gera pouco efluente, mas a gente tem um reuso de águas ali, o reuso de águas na lavanderia escola também vai todo para um sistema geral, e depois isso é distribuído nos banheiros, para lavagem dos quintais, etc. E isso é bem... O pessoal da CETESB gosta muito disso, eles gostam de ver, olhar lá o que a gente faz e tal. Uma empresa de especialidades químicas, ela tem principalmente as empresas de produtos de limpeza, elas têm uma outra, não é dificuldade, mas um outro desafio, né? Nós atendemos a 8 órgãos públicos diferentes, né? Isso vai desde Anvisa, Covisa, Polícia Civil, Polícia Federal, IBAMA, CETESB, Bombeiro, então são 8, né? Para atender, né? E Conselho Regional de Química também, né? Cada uma das empresas tem que ter Conselho Regional de Química, então é uma gama de órgãos públicos muito grande, né? E a gente hoje, até pela disseminação das fake news aí, a gente enfrenta um desafio grande. A Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza, e a Abralimp também, e o Conselho Regional de Química, combate veementemente aquelas fake news sobre produtos caseiros para fazer lavagem, etc. Eu posso dizer a vocês o seguinte, pessoal, não façam isso, tá? A gente tem um programa agressivo de tirar essas fake news da mídia, porque isso só dá problema, né? Então, todo esse processamento, ele leva em conta sustentabilidade, e aí nós não vamos colocar somente sustentabilidade ambiental, mas segurança da sua equipe de produção, da sua equipe de logística, né, e da distribuição. E entendendo que esse produto ele pode sair daqui de São Paulo e ir para o Acre. Então, ele tem que suportar todas essas condições. Então, o sistema de checagem por etapas, em 4 etapas de checagem, é muito importante numa indústria de especialidades químicas, principalmente que fornece para lavanderias. Eu vou aproveitar essa sua explicação, a última explicação, e eu não sou diretamente da área de lavanderias, mas automaticamente, 4 anos aqui participando de todos os cursos, eu estou quase abrindo uma lavanderia, né? Então, assim, eu não consigo entender a possibilidade de uma lavanderia não se capacitar com os cursos, por quê? São muitas informações, são muitos detalhes. Só na sua última explicação, olha quanto detalhe incluso nessa explicação. Tem muito mais. Né? Muito mais. Exatamente. Então, assim, não tem como você, proprietário de uma lavanderia, não se informar, não se capacitar os seus colaboradores também, porque são informações indispensáveis para que você consiga avançar com qualidade, né? E hoje eu enxergo o quê? Com certeza, não existe só a Planeta Azul que entrega, né? Mas assim, a preocupação que vocês têm com detalhes, tudo é feito com muito estudo, né? Um planejamento estratégico, início, meio e fim, de como, enfim. Então, assim, hoje eu percebo que há esse diferencial mesmo de qualidade que vocês entregam. Vocês confiam muito naquilo que vocês entregam pelo estudo que vocês dedicam, a tudo que vocês fornecem às lavanderias. Então, eu não consigo entender como um proprietário de lavanderia, eu acho impossível. Aqui sou eu, Alex, falando, tá? Não sou proprietário de lavanderia, mas eu não consigo enxergar como eu posso escolher qualquer produto sem uma análise, né? Porque a dor de cabeça, no final das contas, pode ser muito maior, muito grande, né? Por vários caminhos. E uma coisa importante, Alex, só complementando o que você colocou, uma coisa importante que vocês devem fazer, pessoal, e ele tocou num ponto importante, a gente dá muita atenção a isso. Queridos, tenham nas suas empresas missão, visão e valores. Isso é importantíssimo em qualquer empresa, né? E não importa se é uma empresa de serviço ou uma empresa industrial, não interessa. E o tamanho? Não importa, né? Pode ser uma MEI, micro, pequeno, qualquer uma delas, né? E uma coisa importante, um dos pilares da nossa missão é, primeiro, sustentabilidade ambiental e, segundo, proteção às pessoas. Está dentro da missão. Sim. E, terceiro, aumento da produtividade. Esses são os 3 pilares da missão, por exemplo, da Planeta Azul. E essa missão, ela tem que ser incutida nos seus funcionários continuamente. Pessoal, eles têm que entrar na empresa e ter a missão do lado. Sim. Eles têm que estar no departamento deles e ter a missão do lado. Eles têm que ter todas as áreas com a missão em mente
E isso é um approach global sobre a sua empresa. E isso tem que ser transmitido ao seu cliente final. Uma coisa importante também é que cada um, se você me permite, sim, é que cada uma das áreas que vocês atuarem, né, elas têm que estar como se você tivesse um fluxograma de cada uma das áreas. Então, por exemplo, lá nós fizemos fluxogramas, por exemplo, para dentro da produção, fluxogramas, por exemplo, para dentro da expedição, um fluxograma para dentro do departamento financeiro e administrativo, um fluxograma para dentro do departamento de pesquisa e desenvolvimento, um fluxograma, por exemplo, para dentro do departamento de transporte e expedição dos produtos. Então, cada uma das áreas é importante você ter isso. E uma coisa importante, que isso é abordado bastante, a Abralab, eu sou apaixonado por essa associação, é brincadeira. Ela tem uma abrangência tão grande no seu negócio que ela vai desde a área operacional até a área de gestão de pessoas, até a área de análise de fibras, tecidos, etc., e até a área de gestão de outras áreas também, inclusive a área de sustentabilidade, sim, área administrativa e financeira. Então, cada uma dessas áreas é importante, pessoal, vocês juntarem isso no que a gente chama de planejamento estratégico, que vai gerar um planejamento operacional, sim, que vai ser o seu dia a dia. Sim. Pessoal, quando você faz planejamento, é continuidade. Quando você faz plano, você faz o plano e enfia dentro da gaveta. Quando você faz planejamento, você, sim, tira de dentro da gaveta, coloca na mesa e toda hora você consulta e faz as revisões do seu planejamento. Sim. Então, perca um tempo fazendo toda essa área organizacional bem alinhavada, com um planejamento que vai ter continuidade. O planejamento não tem fim. Sim. Perfeito. Okay. E dentro dessa resposta, isso é muito importante porque eu enxergo hoje a gama de cursos que a Abralab oferece. São muitos cursos. Então, assim, para você que é proprietário de uma lavanderia, eu não estou aqui vendendo o peixe da Abralab, embora eu esteja dentro da Abralab, mas como eu conheço os cursos de perto, eu sei do que eu estou falando. A estrutura, né, o QR Code vai ficar aqui para vocês o tempo todo, full time, para vocês analisarem o que nós temos de estrutura. Mas, se você é proprietário de uma lavanderia, é um valor muito baixo, pelo que a Abralab oferece para você de recurso, de acompanhamento, de consultoria, enfim. E com certeza você vai ter um avanço muito grande de produtividade e evitar dores de cabeça que você, por não conhecer, eu tenho algumas lavanderias que nós conversamos aqui que não são associados da Abralab. E eu vejo nos cursos quantas... É tão barato pelo benefício que você recebe, muito barato. Então assim, detalhe, você tem os seus colaboradores. Seus colaboradores, você sendo associado, eles participam de todos os cursos. Online ou presencial. Ou presencial. Não consigo ir até a Abralab. Tudo bem. Nós temos também o modo online, que é na sua excelência também. Então, assim, não tem como. Não tem como. Exatamente. Então, é uma mãe. Eu sou de outro estado. Temos aqui nosso dormitório também, para que você se aloje aqui, enfim. Mas eu estou falando para vocês isso porque quando nós trazemos pessoas aqui para explicar para vocês os produtos, os serviços... são questões indispensáveis para o conhecimento, para o entendimento da sua lavanderia. Então, realmente, assista, né? É um recorte, nós vamos fazer vários recortes desse podcast, né? E um deles é esse aqui. Não perca tempo, participe mesmo, entenda mais, porque com certeza, várias voltas que vocês estão dando na sua lavanderia aí, vocês vão reduzir, né, essa dor de cabeça que vocês têm de entender produto. No último curso, professor, eu falo professor, é o costume, né? Mas assim, eu vejo que nos cursos, algumas pessoas falam assim, olha, eu estou abrindo mão dessa máquina porque ela não tem utilidade alguma. Mas na verdade não tem ninguém na lavanderia dele capacitado para operar aquela máquina. Então, quer dizer, o problema não é a máquina. Eu não uso esse produto porque ele não é muito bom. Não houve uma explicação de como ele funciona. Então, assim, nos cursos é muito completo. E eu percebo que a Planeta Azul tem essa preocupação de entrega entendeu? Tem mais uma perguntinha aqui, que ela veio nem do Instagram, nem de rede social, ela veio de um dos cursos aqui, e eu quis replicá-la, né?
É o seguinte, quais são os produtos mais recomendados para lavanderias que atendem a diferentes tipos de tecidos e necessidades específicas dos clientes? Porque até a pergunta foi feita para a Cláudia, né? Falou, olha, tá, mas lá na nossa lavanderia nós atendemos muitos tipos de público, enfim. Então, é uma pergunta bem simples, mas talvez não, né? Quais são os produtos mais recomendados para lavanderias que atendem a diferentes tipos de tecido e necessidades específicas dos clientes? Então, pessoal, é assim, a gente tem que dividir a área de especialidades químicas de produtos em duas partes, né? Uma primeira parte é a de processamento normal da roupa, né? Ou seja, a área de lavagem de roupas, né? E aí você tem que ter, cada produto desses, conforme eu falei, ele tem uma quantidade grande de matérias-primas, de modo que ele possa abranger diversos tipos de manchas, etc., né, naquele período que você vai estar processando a roupa. Sim. Então ele tem que ser rápido, certeiro e etc., né? Alguns processos de lavagem são até processos meio padronizados. Só que você tem uma gama de tecidos muito grande, uma gama de sujidades muito grande. Normalmente as lavanderias domésticas elas têm um pré-processamento, a gente chama disso de pré-spot, né? Ou pré-lavagem, ou o que for, né? Essa pré-lavagem é uma pré-lavagem manual, né? E aí você tem a maior gama de produtos são os produtos de pré-lavagem. Você vai ter manchas específicas, etc. Você vai estar preparando a roupa para entrar num processo de lavagem. Sim. E aí, no processo de lavagem, pessoal, tem máquinas hoje que tem 90 programas. Aí você pergunta para a lavanderia, você usa, é que nem canal de televisão, sim, né, que você tem 90, usa 2, né? Sim. Aí você pergunta para a lavanderia, você usa os 90? Ela falou assim, os 90 eu não uso, mas uns 40 eu uso. Sim, então o cara usa um monte, né? Porque ela põe edredom com mancha, não sei o que lá. E aí a pessoa vai escolhendo e vai. Essa automação e essa abrangência é grande. Então, não adianta você dizer assim, qual o produto que você utiliza? São 110 produtos diferentes, né? Então, você tem que colocar nos seus processos de lavagem uma quantidade de dosadores, isso é importante, que o sistema de automação não dependa muito das pessoas, né? De ficar tirando o produto, etc., né? Você tem sistemas de automação que vão direto para a máquina, e essa escolha do tipo de produto, ela depende da roupa, né? Nós temos processos que nós temos 8 dosadores diferentes, com produtos diferentes. Alguns são produtos de lavagem, que podem atuar na faixa ácida, alcalina ou neutra. Nós temos, e esses produtos, eles geralmente têm uma série de tensoativos, solventes, solúveis em água e amigáveis ao meio ambiente. Essa é uma das premissas, né, que você tem que ter para a aquisição de produtos, né? Depois, nós temos uma etapa inicial de pré-lavagem manual, muitas vezes uma etapa de pré-lavagem mecânica, depois lavagem, a lavagem aí depende, né? Você pode ter 4 ou 5 produtos, dependendo da sujidade que você tenha, você escolhe, né? Sim. E depois de limpo, toda a roupa limpa, aí você vai passar por um processo de alvejamento, e aí você tem alvejamento com produtos peroxidados, clorados, etc., isentos de cloro ou não, etc., né? E depois você passa para uma última etapa, que é a etapa de acabamento. Aí você vai matar um pouco daquela excesso de alcalinidade ou excesso de acidez que você tem, e vai manter a roupa, e vai colocar um amaciante final, que vai ter uma ação, depois a Cláudia conversa melhor com você sobre isso, né? O amaciante na parte final, e às vezes um aromatizante, vai dar o acabamento. Eu posso ter outros processos aí no meio? Pode. Você pode ter processos com auxiliares de passadoria ou auxiliares de acabamento que podem estar nos dosadores também. Sim. Quando você passa por tudo isso e você tem a etapa final de passadoria, etc., você tem outros produtos que são usados na passadoria. Grupos de produtos, né, que vão melhorar a passadoria, que vão dar um efeito aromatizante, etc., dependendo do que você quer. Uma empresa que lava tapetes, por exemplo, ela tem que ter um aromatizante que tenha, quando o cara abre, ele fala, nossa, então é um aromatizante de explosão. Só que esse negócio não pode ficar 2 semanas lá, senão o cachorro começa a espirrar, o cara começa a ficar, poxa, mas eu tô com esse negócio aqui, eu não aguento mais esse cheiro, né? É diferente, por exemplo, de uma lavanderia doméstica, por exemplo, que quer, cujo cliente vai colocar isso dentro de um armário, e esse negócio vai ficar dentro do armário durante um tempo, né? Então ele precisa ter uma aromatizante, mais, o aroma tem que ser mais perene, né? Então tem mais fixação e menos explosão. Então toda essa gama de produtos você tem que fazer uma análise muito pormenorizada.
E isso aí acoplado aos diversos tipos de roupas que você tem. Lavanderias industriais, elas são mais processo, etc., mas existem muitas lavanderias industriais que passam por algum processo de lavagem até manual, né? Então, coisas muito específicas, né? É uma quantidade muito pequena de roupa que passa por esse processamento, mas ela tem uma série de programas de lavagem, né, que compõem os diversos tipos de roupas e de sujidades. Então, o cara tem lá, olha, uma montadora mandou da área de pintura. Sim. O processamento dessa roupa é diferente daquele cara que trabalha na parte mecânica, na parte que tem muita graxa, etc. Então, as sujidades e as roupas também na lavanderia industrial dependem de uma série de programas de lavagem diferenciados. Sim. Logicamente que o tempo de processamento, tudo na lavanderia industrial é muito mais ativo, né? Sim, então é muito mais processo do que examinar cada uma das peças, etc. E na lavanderia doméstica, o cara fica louco com a quantidade de tecidos diferentes, de manchas diferentes que acontecem todo dia. Sim. Com isso, é importante que uma empresa de produtos químicos ela tenha um apoio. Outro dia a gente pegou um cliente nosso e falou, olha, resolve esse pepino aqui, né? Uma cliente excelente, né, lá da lavanderia, disse, olha, eu estou com uma rena que eu comprei, não sei que país ela comprou, acho que foi num país ou Antuérpia, ou algum outro desse país, e falou, olha, eu estou com esse problema aqui, e não sai, né? Eu falei, ótimo, você tem a rena aí? Tenho. A cliente me deu. E aí a gente tem um sistema de teste piloto, né? Sim. Padronizado já, paninhos pequenos com tecidos diferentes, tem uma máquina que é uma máquina que processa tudo isso com os diversos programas de lavagem. E aí, depois de uma semana, a gente conseguiu tirar a mancha, né? Sim. E mandamos um relatório técnico para ela, para resolver uma mancha de uma cliente que tem uma rena, etc. Só que essa cliente, de uma lavanderia doméstica, ela vai espalhar para um monte de gente. Exatamente. Ela fala assim, olha, os caras resolveram um problema que não tinha resolução, né? Essa parte do apoio é importante. Então, o S é importante, no nosso caso, de empresas de especialidades químicas, sim. Eu não só a Planeta Azul, mas meus concorrentes também. O S é muito importante porque você tem que estar do lado das pessoas. Exatamente. Né? E quando você vende especialidades químicas também para a indústria, você tem que estar do lado. Quando você eu vou vender um desengraxante, você tem que estar do lado para os testes que são feitos e acompanhar continuamente o cliente. Só que uma coisa importante, pessoal, é que os fornecedores eles têm que ter uma visão holística da sua empresa. Então, uma empresa de especialidades químicas ela tem que entender desde a recepção até a entrega para o cliente final. Tanto de lavanderias domésticas como lavanderias industriais. Você tendo essa visão holística, às vezes o problema não está nem na mancha, nem no produto químico, está na água. Você tem uma água com teor de cálcio e magnésio grande, você tem que abrandar. Olha, furei um poço, estou com um teor de ferro acima de 1 ppm lá, está dando um monte de mancha, deixa eu analisar a sua água, né? Sim. Então, nós temos um apoio com isso, a gente tem um serviço por exemplo, de análise de água completa de uma lavanderia. Assim, eu estou com um problema, você não quer fazer uma análise completa? Ele fala, nossa, eu estou com um manganês alto, com ferro alto, e aí você começa a ter problemas com coisas que não são, teoricamente, o âmbito de uma empresa de produtos químicos. Sim. Mas tem que ser, né? Uhum. Você tem que ser tudo isso e, às vezes, você tem que conversar com o cliente do seu cliente. Sim. Assim, eu posso conversar, porque eu sou fornecedor de produtos químicos aqui para essa lavanderia. Assim, nós estamos com um problema aqui, Parará. Com esse mecanismo todo, a lavanderia fica bem, né? Até as lavanderias industriais também, olha, isso aqui é um químico que fornece o nosso... Sim. E uma outra coisa, Alex, se me permitir, a responsabilidade sobre os produtos químicos, sobre a entrega, etc., o treinamento sobre a parte de segurança no manuseio, etc., é do químico responsável da empresa que fornece. Sim. Ou seja, a gente tem insistido muito nisso, né? Esse approach ele tem que ser dado não só na parte de performance de produtos, mas em toda a área de dosagem automática, etc. Perfeito. Se isso tudo está funcionando bem, se as pessoas estão manuseando com EPIs adequadas, etc., tem que sempre olhar isso também. Agora essa pergunta não é de nenhum dos nossos
associados, é minha, tá? Eu estou pensando aqui agora em um proprietário de lavanderia que é novo, tá? Ele é novo, ele está iniciando, ele quer investir nessa área e ele não tem esse conhecimento todo, né? Então, se você é novo, então talvez essa seja uma dúvida que você tenha. A pergunta anterior foi em relação a vários tipos de tecido e públicos diferentes. Na sua experiência, pode acontecer de um proprietário de lavanderia não ter o conhecimento, eu não vou falar pleno, mas assim, às vezes ele nem tem base do que ele tem de produto e serviço, porque às vezes ele não tem essa capacitação, ele não entende muito bem que tipo de roupa ele lava, que tipo de tecido ele trabalha, enfim. E por ele não ter esse conhecimento, automaticamente ele não sabe que produto usar. Porque ele não tem. E para ele ali, como eu, que não sou do ramo de lavanderia, é tudo roupa. Não tem. Na sua última explicação aí, várias diferenciações. Isso. Várias. E você resumiu, creio eu. Você ainda resumiu. Então, assim, de repente ele está entrando nessa área agora, né? E ele não tem, pelo menos por enquanto, a visão dele é muito macro. Ele não entende as particularidades de cada tecido. Há uma gama muito alta desse tipo de proprietário de lavanderia que não entende? Ou como que você enxerga isso? Porque na minha visão, eu acho que isso é um grande problema. Se ele não sabe o que ele tem na mão, ele não sabe como lidar com isso. Exatamente. Olha, Alex, isso acontece frequentemente. Por isso que, por exemplo, pessoal, não estou puxando sardinha não, mas os cursos da Abralava, eles são hiper abrangentes. Por quê? Porque eles te dão uma noção de gestão de pequenos negócios. Às vezes o cara trabalhando numa multinacional, ele fala assim, não, eu sei gerir. Pessoal, micro, pequena empresa é um outro universo. Sim. Outra galáxia. Outra galáxia, né? Por isso que lá na Fiesp eu trabalho no MP, na micro e pequena indústria, que é diferente da média e da grande. Sim. Quando você trabalha com pequenas empresas, né, com micro e pequenas empresas, o universo é totalmente diferente. Então, qual a vantagem de você, por exemplo, ter os cursos da Abralave? Ela começa desde a gestão do seu negócio, do entendimento do seu negócio, ela trabalha na área de marketing, aí vamos entrar na área técnica, tudo. E antes de falar de produto, a gente fala de fibras e tecidos, depois a gente fala de produtos em cada uma das áreas. Então, esses cursos, eles são divididos, pessoal, em diversas áreas diferentes. Aí eu vou processar uma roupa comum aqui nossa. Sim. Ótimo, isso é uma coisa. Entrou uma jaqueta de couro e camurça. Vou processar couro e camurça. Sim. Você tem que desbloquear, dar um Ctrl Alt Del na lavagem normal e entrar em couro e camurça. Mas tem muita diferença? Muita. Lavagem de couro e camurça é uma lavagem cosmética, só para você ter uma ideia. Não, eu vou entrar em roupas finas. É diferente do resto, é totalmente diferente. Né? Quando eu trato de roupas finas, ou eu vou lavar com wet cleaning ou eu vou lavar seco, que são processos para lavagem de roupas finas. Então, cada vez que você faz tudo isso, você despluga aqui e pluga no outro lado. Essa gama enorme que você vai ter, você só vai ter quando você, primeiro, né, tiver uma orientação adequada, né, e aí a gente sempre pede para os novos empresários que eles participem dos cursos aqui, porque tem essa abrangência toda. E aí começa a complicação na área de gestão do negócio, na área financeira e contábil, na área de marketing, né? E isso tudo é abrangido nos cursos daqui. É importante ter pessoal, vou falar a verdade. É importante você ter todo esse conhecimento de todas as áreas? Sim. É importante você ter conhecimento na parte... Hoje nós estamos tendo um curso aqui com o pessoal de máquinas. É importante você conhecer os diversos tipos de máquinas para que você possa escolher de forma mais adequada? E quem é que vai fazer isso? Os fabricantes de máquina que conversam com a gente continuamente e conversam com o resto do pessoal todo. Perfeito. Então, tem que ter toda essa sinergia. Então, essa abrangência para quem começar é importante. Vou dar um exemplo assim, raso, né? Então, um empresário que vai começar em outra área, que não seja, por exemplo, lavanderias, onde ele vai? Vai no Sebrae. Sim, exatamente. Aí ele vai fazer, aí eu aconselho, vem cá, querido, faz o Empretec, que são 7 dias pegando cada uma das áreas. Aqui você tem o Lavatec. Sim. E com uma abrangência maior, porque cada um desses cursos é mais demorado e a quantidade de áreas que você abrange é enorme aqui dentro. Então, Lavatec. Até porque, ainda antes de passar para a próxima pergunta, o network que você encontra aqui é muito amplo. Então, por exemplo, o que eu acho interessante nos cursos?
você tem os colaboradores, né, os funcionários das lavanderias, e você tem os proprietários da lavanderia participando desse curso. Então, assim, tem dúvidas e tem dores que eles expõem nos cursos que, quando há uma resposta, poxa, eu nunca passei por esse problema na minha lavanderia, e essa resposta aí, pô, já é um cuidado que eu vou tomar agora. Eu já tive esse problema e falei, putz... E a minha resposta a esse problema foi outra, e não essa que seria adequada, enfim. Então, a questão do network para você é muito importante, porque você vai aprender com as dores dos seus amigos de nicho de trabalho, porque tem coisas que você ainda não passou, isso. E vai passar na sua lavanderia, e como é muito completo. Então, assim, essa conexão, na minha opinião, para mim, você teria que participar de todos. Não, sabe, não estamos aqui puxando, sabe? E esquece. Porque é importante, porque te dá essa visão holística de toda a empresa, de todo o negócio. Sim. Agora, uma coisa importante que você tocou aí é a parte de network. Olha só, pessoal, creiam, eu sou da indústria, olha. Para você juntar um monte de concorrente de indústria, eu tenho conseguido, eu participo de 3 grupos que todos os concorrentes estão lá, todos não, mas a maior parte deles estão lá e a gente se conversa, etc. Um dá uma ajuda para o outro. Sim. Mas a ajuda na indústria é um pouco mais restrita do que numa empresa de serviço. Sim. Mesmo sendo concorrente, estou no mesmo bairro, o cara ajuda o outro, né? Então tem... Por quê? Porque estamos todo mundo no mesmo barco, né? Sim. Você vai se diferenciar em outras coisas do seu concorrente. Sim. Mas se um ajudar o outro, né? E a Abralab promove muito bem isso, tem um grupo, né? Que as pessoas se ajudam lá, mediadas pelos instrutores que trabalham junto com a Abralab. Sim. É um tesouro inestimável. Esse network é importante, não só na área operacional, mas na área de gestão do negócio também, né? Então, quando acontece isso tudo ao mesmo tempo, perfeito. Nota 10. E cada vez mais a gente vai gerando cursos em áreas, por exemplo, que nós não tínhamos aqui, né? Então, área de sustentabilidade, etc., área de gestão de RH, que é um negócio importantíssimo e tal. Então, cada vez a gente vai criando mais, a depender do quê? De entender e ouvir o que o segmento quer para nós. Então, nós temos um slogan lá, nós respiramos, a Planeta Azul respira a lavanderia. Sim, muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela já foi respondida, né? Como que a Planeta Azul aborda a inovação em seus produtos e quais as novidades? Eu acho que vai ser mais quais são as novidades que a gente pode esperar da Planeta Azul para o futuro. O que está vindo de novo aí em questão de inovação? Então, veja bem, as lavanderias, a inovação em lavanderias, né, foi objeto da tese. Ela pode se processar em diversos níveis, né? Então, eu posso ter uma inovação em modelo de negócios. Você fala assim, nossa, é mesmo? Outro dia nós tínhamos uma lavanderia que lavava o encosto do banco de ônibus. Nossa. O cara só lavava isso, né? Nossa. Lavanderias de pet, que lavam roupas para pet shop. Então, cada vez mais as lavanderias estão ficando nichadas, né? Sim. Aí você fala assim, não, mas eu entro numa lavanderia, eu lavo qualquer roupa. Tudo bem, mas... se ela lavar muito bem couro e camurça, a vizinhança inteira vai saber, os caras vão levar lá para lavar couro e camurça naquela lavanderia, porque ela é nichada. Uhum. Então, essa subdivisão, Alex, em nichos de mercado diferentes, né, tanto para lavanderias domésticas como para industriais, né, ela é importante, e aí eu tenho que ter desenvolvimento de produtos para cada um desses nichos. Por isso que nós não somos guiados por nós mesmos, nós somos guiados pelo que o segmento de mercado precisa. Sim. Existem lavanderias que falam assim, olha, tem coisas aqui tem tênis aqui que eu não posso lavar, não tem jeito, né? Sim. Tem algum jeito de melhorar, então nós desenvolvemos vocês vão dar risada, né? Derivado de um produto que a gente desenvolveu para a linha de I&I, que é um produto para limpar a parte branca da Harley Davidson. Nós desenvolvemos, nós afunilamos, né? Sim. E para aquela parte branca do Fusca, né? Nós trouxemos essa tecnologia para limpar, né, uma modificada na formulação, para limpar a parte branca do tênis. Oh. Então, nós limpador da parte branca do tênis. Assim, como é que pode isso, né? Isso é um super nicho, né? Então, as lavanderias estão ficando cada vez mais nichadas. E o público é diferente. Às vezes, você chega um executivo e fala assim, tá aqui meu terno, tá aqui não sei o que lá, eu preciso do recibinho rápido. A pessoa do front office, ela tem que ter essa capacidade de olhar o cliente e falar assim, ele precisa
eu preciso passar o rol aqui pormenorizado para examinar, mas eu preciso ser rápido, por quê? Porque ele é um executivo. Sim. Às vezes entra uma senhorinha e você tem que ter umas cadeiras na frente lá para a senhorinha sentar, porque ela quer conversar, ela trouxe o vestido de noiva dela, né? Que ela casou há 50 anos atrás, ela trouxe e falou assim, toma cuidado. Então, quando ela fala isso, esse cuidado com esse vestido é um triplicado em relação a uma roupa normal. Sim. Entra um estudante e fala assim, não, tem por sexto aí, né? E o cara vem roupa da academia. E ele vai lavar. Só que tem que estar com um cheirinho, porque ele entra na academia, o cara fala, nossa, que cheiro bacana. Cada um tem isso. E tem gente que é alérgica a cheiro, né? Então não pode ter amaciante no final. Então, esses nichos de mercado e essa percepção, ela tem que, por isso que a gente diz, né, e a Abralab faz muito bem isso, o front office tem que ser muito bem capacitado para entender os diversos públicos que tem. Aí você fala, na lavanderia industrial, a mesma coisa, queridos. As lavanderias industriais, elas estão ficando cada vez mais nichadas. Tem lavanderia que lava o paninho do cabeleireiro, só. Nossa. Você fala, nossa, então é uma lavanderia pequena. Galpões de 1.000 metros para o cara lavar o encosto o galpão de 1.000 metros para o cara lavar pet shop. Nós temos um cliente nosso pet shop, ele comprou 3 outras lavanderias de pet shop para aumentar o tamanho dele, né? E ele processa uma quantidade de toalhinha de cachorro absurda, né? Então, cada vez mais você vai ficando nichado. A lavanderia tem que ficar atenta a isso, né? Ela pode atender todos os nichos, não aconselho que você faça isso, senão você vai ficar louco, né? Complexo. Muito complexo, né? Mas você se dedicar a alguns tipos de nicho, e as pessoas saberem que pode levar lá, que a pessoa vai sentar e vai falar com a senhorinha, a senhorinha tem um WhatsApp, ela fala assim, eles conversaram comigo lá na lavanderia. Eu levei, pronto. Semana seguinte está um esquadrão de senhorinha. Isso aqui, você tira essa mancha aqui, que faz 200 anos. Aqui. Verdade. Dentro da sua experiência, quando um proprietário de lavanderia vai fazer a compra de um produto, né? Eu sei que é meio difícil falar assim, não vou puxar sardinha para Planeta Azul, mas você confia no que você oferece, você confia, né? Quais são os erros mais comuns que esses proprietários de lavanderia cometem a adquirir esses produtos na sua leitura? E como que você faz para evitar esse tipo de erro? Olha, o que eu vejo acontecer muito é essa situação A, B ou C, e para que ele não cometa esse erro, o que eu aconselho é... Então, olha só, quando você delineia um grupo de produtos, uma gama de produtos para uma determinada lavanderia, a primeira coisa que você tem que entender é como é o negócio da pessoa. Assim, qual o seu negócio, qual o seu público, e qual o seu tipo de roupa e tecido, e qual o seu tipo de sujidade. A partir de tudo isso, você pode delinear um programa de tratamento para ele, para cada um dos tipos de roupa que ele vai ter. Fazendo isso, qual a coisa importante que você tem que entender, que ele tem que entender? Ele tem que entregar com qualidade e no melhor custo-benefício. Algumas lavanderias, elas ligam e falam assim, quanto é o produto tal? Não adianta fazer essa pergunta. A pergunta que você tem que fazer é assim, quanto eu vou ter de qualidade final de lavagem e quanto custa em custo-benefício e quanto isso participa no meu custo final de processamento. É isso que você tem que fazer. Então, nós, por norma, a gente tem produtos que são super concentrados. Por quê? Porque a gente tenta abranger os diversos tipos de sujidades e a gente optou por utilizar formulações concentradas. Aí você fala assim, pode ser que custe mais caro que o cara que passa na rua? Pode. Então tá. Então, testa da rua e vê o resultado, testa uma formulação concentrada, não estou dizendo da Planeta Azul, dos diversos fornecedores, né? E aí você, olha, atendeu. Tá bom, diminui a dosagem. Putz, continua atendendo. Diminui mais. Agora faz a conta de novo. Caramba, eu estou com 5 vezes dosagem menor 5 vezes em relação ao que eu tinha aqui e a minha qualidade está melhor. Então, essa avaliação de custo-benefício você deve fazer não somente na lavanderia, mas faz na sua casa também. Tá? Quando você tiver produtos lá, o multiuso, qual a eficiência desse negócio? Rapidamente vai, limpa vidro, tudo que você fizer, sempre faça em custo-benefício. Nunca faça só em custo. Muito bom. Muito bom. Essa é a regra de ouro. É a regra de ouro. E uma coisa importante, os diversos tipos de nicho que você tem nas lavanderias,
nós optamos, isso foi uma opção, né, da empresa, nós optamos por atender cada um dos nichos de mercado, né? Então, como é que nós nos diferenciamos? Muitos produtos nós desenvolvemos que são produtos que eram importados totalmente, né? Então, sim, o pessoal das multinacionais trazia e tal. Nós temos uma ampla pesquisa bibliográfica, etc. Demorou 1 ano e meio para desenvolver a linha inteira. E qual o desafio de uma empresa que desenvolve produtos e a equipe de desenvolvimento de produtos está dentro da empresa? O desafio é ter produtos que sejam em custo-benefício melhores do que aqueles produtos que são ou trazidos de fora ou que têm um background do exterior, etc. Né? Nós temos que desenvolver produtos melhores que eles, né? Então, normalmente, essas formulações, elas demandam um pouco mais de tempo e a gente tem que entrar para poder ganhar em custo-benefício e em qualidade, né? Para fazer isso, demora. Sim, não é um processo rápido, né? Para você. Então, essa é a opção. Então, wet cleaning, lavagem a seco, lavagem a água, e aí vai, né? Lavagem de tempo, lavagem de EPIs, cada uma delas depende de um programa de lavagem ou alguns programas de lavagem diferentes. Sim, tá? Programas de lavagem diferentes e linhas de ações diferentes para cada material, porque tudo é química, né? Tudo é química. Aí, puxando isso, a Planeta Azul é muito diversificada em entrega, tem muitos produtos, enfim. Como que a Planeta Azul trata a questão de suporte e treinamento em relação a esses produtos? Porque, eu comprei, eu já vi aqui nos cursos, por exemplo, algumas lavanderias, alguns colaboradores que usavam um produto para 70 funções diferentes. Aquilo é química, ele não pode ser usado para 70 funções diferentes. Ele tem uma direção específica para 1, 2, 3, no máximo, né? Enfim. Como que é o suporte e treinamento de vocês em relação àquilo que vocês oferecem? Como que funciona isso da Planeta Azul? Nós temos os cursos que são dados aqui na Abralave e nós temos os cursos que são dados dentro da Planeta Azul ou de forma presencial ou de forma remota também. Sim. E além disso, nós temos que colocar nossa equipe dentro do campo. Sim. Né? E quem vai para o campo, ele tem duas funções. Não é só olhar o produto químico, se a lavagem foi bem feita, não. Ele tem que olhar o escopo da lavanderia como um todo. Sim. Então, como eu já citei a vocês, algumas vezes o problema é com a água. Né? Não é nem com o produto químico, nem com o cliente, né? É com a água. Né? Então, e o proprietário não vai descobrir isso nunca sozinho. Muitos clientes que estão longe de São Paulo, por exemplo, mandam vídeos. Né? Hoje a Cláudia recebeu acho que uns 7 vídeos diferentes, dizendo, olha, não vou meter a mão antes de você me dizer o que fazer, né? Sim, então hoje ficou mais fácil, né? Porque a pessoa pode ter um treinamento local, mas ela pode recorrer continuamente olha, eu estou com um problema muito específico aqui. E aí existe uma orientação baseada na filmagem, etc. Eu preciso processar isso rapidamente e tal. Então, o S é tão importante quanto o P. Sim. Só que o S ele é importante, só que a visão do S tem que ser também, porque às vezes o cara tem um tipo de sujidade ou duas sujidades, 3 tecidos diferentes na mesma roupa. Sim. E tem que acertar isso daqui ou num sistema de pré-lavagem ou diretamente dentro da máquina. Para fazer isso, a assistência técnica é muito específica. Tem que ter muitos anos de experiência para entender tipo de lavagem, tipo de mancha e tecidos que cada vez surgem um diferente, né? Para fazer isso, a gente tem que contar, a Planeta Azul ela participa de algumas comissões e uma delas ela continuamente está em contato com a ABNT. A ABNT recebe todo tipo de tecido na face da Terra, né? Com todo tipo de... E com o Senai Têxtil. Nós somos professores convidados do Senai Têxtil. Durante muito tempo fomos... Continuamente a gente fazia isso, agora está um pouco mais espaçado, mas nós estamos lá sempre em contato com as entidades que cuidam de tecidos e cuidam da indústria têxtil. Porque no final das contas, você vai processar coisas que são da indústria têxtil. Né? O seu cliente final lá, quando ele olhar, ele quer olhar a roupa dele e recordar de como a roupa era nova. Exatamente. Então, existe um efeito que é o efeito assim, limpou minha roupa, e aquele outro efeito de eu quero uma roupa parecida com a que eu comprei. Né? Nos países europeus acontece isso também, mas em menor frequência. A exigência do público brasileiro é muito maior, então vocês sofrem mais, né? Tanto na área industrial como na área doméstica. A exigência do público brasileiro é maior? Muito maior. Você pega um executivo, ele vai olhar se o colarinho e o punho estão limpos.
Para mim foi pessoal da Europa, cara, põe a coisa, tá tudo bem, vamos embora, né? Nem passa, o cara nem passa de vez em quando, né? E aí existem muitos clientes que querem a roupa, eu quero colarinho e punho engomado. Você fala, isso não existe, a gente vende goma muito. Muita, né? Por quê? Porque tem um público que gosta disso, tamo junto. Olha, por favor, eu quero... Né? Tem empresas que, olha, dizem assim, olha, eu quero esse aroma aqui, como é que eu faço? E aí a lavanderia fala, pô, podemos ter esse aroma? Sim. Você pode terceirizar lá com a gente e você ter a sua linha de produtos de varejo dentro da lavanderia, não tem problema nenhum. Ele pode ter esse cheirinho lá na casa dele, se ele quiser, o mesmo cheirinho que tem na roupa. Já aconteceu muitas vezes isso, né? Então, para pegar todo esse imbróglio e fazer uma coisa só, né, você tem que ser bem criterioso com cada uma das linhas de produto e cada um dos tipos de lavagem que você vai fazer, tanto em lavanderia doméstica como industrial. Perfeito. Você fala, lavanderia industrial é tudo igual. Não. Negativo. Tem 10, 15 tipos diferentes de roupa, tecidos também diferentes, não é a mesma gama de tecido de uma lavanderia doméstica, e todo tipo de mancha que você pode imaginar na vida. Então, e é esse ponto que eu quis frisar, e não foi pergunta de ninguém, foi minha, porque eu percebo que alguns dos nossos associados são novos na área e às vezes ele entende um produto ou um tecido ou uma gama de tecidos para um produto químico apenas para aquela gama de tecidos totalmente diferentes. Então, assim, ele tem que entender com que ele está lidando para que ele entenda também que produto e como usar. Né? E às vezes os órgãos que trabalham com aqueles tipos de tecidos, a gente algumas vezes já deixou o Senai Têxtil meio assim, nossa, dá para fazer isso? Tá. Sim. Couro e camurça é um exemplo típico, né? A Cláudia foi fazer o curso de couro e camurça para curtume, etc., né? No Senai Têxtil, no Senai Couro, que é no Rio Grande do Sul. E a pessoa falou, mas por que você veio aqui se você não é um curtume e tal? Eu falei assim, não, eu quero entender todo o processamento que eu vou dar esse curso lá e eu preciso saber o que acontece antes com o couro. Falei, mas o que vocês fazem? Não, lavagem de couro e camurça a água. O cara falou assim, nunca. Não se lava couro a água. Tá bom. Me ligou, falou, manda os produtos aqui. E os caras pegaram as jaquetas deles e disseram assim, se detonar, paga. Aí a Cláudia colocou numa das máquinas da Europa, quando o cara olhou, falou assim, não acredito. E esses caras são especializados em couro, né? Eles não tinham nem ideia que você podia lavar couro e camurça a água. Eles não tinham nem ideia, muitas vezes o cara não tem nem ideia de que determinado tecido pode ser lavado, né? Num sistema wet cleaning. O cara de seda fala assim, nunca joga isso a seco. Você lava roupas delicadas e finas no sistema wet cleaning, que é um sistema diferenciado, que tem produtos diferenciados. Um produto de wet cleaning tem 13, 15 matérias-primas diferentes, porque ele tem que atuar não só na parte da limpeza, mas ele tem que atuar em cima dos tecidos, para que o tecido não tenha dilatação das fibras, etc. Né? Aí você sai do universo químico, pessoal, e entra no universo de produtos cosméticos. Cada vez mais nós estamos entrando no universo de produtos cosméticos para tratar alguma coisa. A gente acabou de desenvolver, era segredo até hoje, né? Mas a gente acabou de desenvolver um produto para eliminar pelo e dissolver o pelo que entope as máquinas de lavagem, né? Nós desenvolvemos um produto para limpar aquela bordinha da máquina que fica suja. O cara fala assim, nossa, eu estou sempre com mancha, tal, o cara olha. O pessoal da área falou assim, vê a borracha, né? O cara falou, nossa, tá toda suja. Então a gente desenvolveu um produto, um gel solvente para limpar aquela bordazinha totalmente solúvel em água. E, putz, que isso tem a ver com a lavagem e processamento de roupa? Nada. Mas uma visão abrangente, eu vou limpar toda a máquina, a gente tem um produto para limpeza da máquina interna, né? E um produto para limpar a borda de borracha. Isso é nichado. Por quê? Porque o público exigiu isso e ele quer. A gente viu tanto problema com isso, falou assim, vamos desenvolver um sistema para o cara fazer isso. Perfeitíssimo. Tá bom. Como que você não vai ter essas informações? É obrigatório que você falando conheça. Muito, né, Alex? Nada, não, mas são informações de extrema importância para que esses proprietários, né, do nicho de lavanderia entendam a importância de uma capacitação. Senão você está passeando no escuro aí, isso é perigoso. Essa pergunta aqui também veio do nosso curso, porque eu creio que a Planeta Azul não atenda só São Paulo, né? Atenda o Brasil inteiro. Então, uma das dúvidas foi em relação a um concorrente, não vou falar o nome aqui, mas ele falou, olha, eu tenho essa dificuldade, que até a pergunta agora eu queria que você respondesse,
Quais são as opções de compra e distribuição dos produtos da Planeta Azul para facilitar o acesso aos donos de lavanderia? Como que funciona esse processo? Então, nós temos a Planeta Azul, a expedição da Planeta Azul é dividida, mais esse critério, né? A expedição da Planeta Azul é dividida em duas partes. Né? Uma parte é entrega na Grande São Paulo e a outra parte entrega no resto do Brasil. E nós temos já as transportadoras parceiras que fazem isso, né? Então, e o nosso cliente final às vezes tem também, não, eu não quero essa daqui, tudo bem, a gente... Normalmente eles pedem que nós possamos comparecer lá para uma introdução, né, de produto. Só para vocês terem ideia, nós temos uma sala grande lá na Planeta Azul que ela só cuida de amostras para clientes. Então, uma sala inteira desde pequenininho até 2 litros, 5 litros. Então, e o nosso setor de logística, ele lida com essa quantidade enorme de coisas, né, num sistema todo automatizado, um sistema de PCP todo automatizado, entre produção, logística e envio dos produtos. Perfeito. Isso tem que estar muito bem ajustado, de modo que você possa atender o seu cliente final. A quantidade de clientes que nós temos, a gente tem 4.500 clientes cadastrados, né? E clientes que compram regularmente, quase 2.000, né? Chega perto de 2.000 que compram regularmente, no Brasil inteiro. Né? Só que tem uma coisa, Alex. A terra do Paraná é diferente da terra do interior de São Paulo. Né? Então, quando você lida com alguns lugares que tem coisas muito específicas, né? Rio Grande do Sul você tem um monte de chimarrão. Que é comum. Por quê? Porque a população toma chimarrão. Né? Então, você tem que ter programas específicos, até regionais. Isso faz parte da sua abrangência territorial. E você tem que mandar os produtos. Nós temos 48 horas, a gente estabelece no máximo 48 horas. Normalmente a gente entrega em 24, até mais 48 horas no máximo para enviar o produto ou para entregar na região. 48 horas é o teto. E se passa disso, a gente fuzila os caras da expedição. Né? Por quê? Porque é um compromisso nosso com o cliente final. Só que a gente tem que, muitas vezes a gente tem que ir lá, cara, eu estou no Acre e tal, você consegue ver aqui. Então, a gente vem para implantar todo o sistema, programar as máquinas, etc. E depois fica um sistema mais de consultoria, acompanhamento e consultoria online, que funciona muito bem. Só que você tem que gerir, né? Assim, 4.000 clientes, né? Mas você põe os mais frequentes, 2.000, né? Com 110 produtos só para lavanderia. Fora os de I&I. Com as suas particularidades e geolocalização. Por exemplo, hoje, regiões mais frias, mais quentes, química, ela reage a essas diferenças de região. Isso. Então, aí você tem que ter programas de tratamento diferentes para cada um deles. Muito bom. Respondido com excelência essa dúvida aí. Tem duas finais aqui. É o seguinte, que conselhos você daria para os donos de lavanderia que estão começando e precisam escolher os produtos certos para as suas operações? Então, a primeira coisa é que você tem que fazer uma análise de gestão. Antes de escolher o produto químico, você tem que fazer uma análise de gestão. Eu vou abrir uma lavanderia. Qual o foco da minha lavanderia? Né? Entender. Primeiro, entender o que é ter uma lavanderia. Para entender isso, você tem pelo menos uns 5 ou 6 cursos aqui na Abralab, o cara vai começar a entender o que é lavanderia. É como se fizesse, né, um Empretec, um Lavatec, Labitec aqui dentro da Abralab. Com esse conhecimento prévio e entendendo isso, eu faria o cara que está começando, a primeira coisa que eu faria, um plano de negócios. E no plano de negócio você vai delinear público, produto, máquina, tudo isso num planinho antes de dar o primeiro passo para começar as coisas. Bom, fazendo um plano de negócios, você vai ir delineando os tipos de segmentos que você quer trabalhar, aí tem um pacote para cada um desses segmentos, que podem ser produtos multipropósito, mas no processo de lavagem existem diferenças de tempo de lavagem, dosagem, etc., para atender todo esse... Olha, eu não quero trabalhar com roupas finas, tudo bem. Ou eu quero trabalhar com roupas finas, quero trabalhar com couro e camurça, quero trabalhar nos nichos de mercado, tá? Ótimo. Então, para isso, para quem está começando, a primeira coisa é entender o negócio, e aqui é ótimo para fazer isso, entender, faz um plano de negócios bem elaborado, né? Uma outra coisa, depois do plano de negócios, continua fazendo mais
faz um planejamento estratégico também. Sim. Planejamento estratégico, queridos. Primeiro você vai fazer uma análise ambiental, vai entender o que está lá fora, entender os seus pontos fortes e fracos, entender as ameaças e oportunidades que existem no meio ambiente. A partir desse contexto, o empresário de lavanderias deve fazer opção por alguns objetivos. Não façam objetivos que não sejam numéricos, pessoal. Não adianta falar assim, vou crescer muito em 2025. Parou. Quanto você vai crescer em número de peças, né? Sim, sim. Quantidade, quanto eu vou crescer em faturamento e quanto eu vou crescer em lucro líquido. Né? A partir disso, você estabelecendo 2 ou 3 objetivos, ou até mais, se você quiser, né? Mas pelo menos 2, né? Objetivos bem numéricos, a partir desses objetivos você vai encontrar os caminhos para atingir o objetivo. Sim. Os diversos caminhos nós chamamos de estratégia. Estratégia é o caminho para você alcançar aquele objetivo que é numérico. E não adianta ficar, pessoal, pensando, não, porque o mundo... Não, você tem um objetivo numérico. Tem várias estratégias. Para chegar aqui, eu tenho uma estratégia de marketing, tenho uma estratégia de processamento das peças, tenho uma estratégia de analisar os nichos de mercado. Tá. Cada uma dessas estratégias, gera uma ação operacional. Correto. Normalmente, Alex, os empresários, eles começam pela operação. Parou. Começa pelo plano. Depois, operação é a última parte, né? Se for alguma coisa muito grande, essas estratégias podem gerar o que a gente chama de um plano operacional e pode gerar até um projeto, né? Sim. Fala assim, olha, eu quero aumentar aqui a lavanderia só para atender esse público aqui. Sim. Isso é um projeto, né? E aí você tem que saber um pouquinho de gestão de projetos também, né? Sim. Então, sempre planejem para que vocês possam ter um negócio sadio e que tenha objetivos claros, pessoal. Não adianta... Eu estou ficando velho, é difícil, né? Mas não adianta você ficar falando assim, não, porque não sei o que lá. O número tem que estar na sua cabeça e você tem que seguir o número continuamente. Sim. Faturamento, número de peças, etc. Eficácia e eficiência do seu colaborador, eficácia e eficiência do seu processo inteiro, né? A gestão do sistema de energia inteiro, seus custos fixos, seus custos variáveis. Não é só fazer o DRE, né? Que vocês aprendem aqui também a fazer com o Rui, né? Mas é fazer uma abrangência geral do seu negócio, né? E aí você vai partir para os nichos. Não começa da operação se você não tem experiência. Ou tocar a bala, tal, vai perder dinheiro aqui. Sim. Né? Caminhar de trás para frente. Perfeito. Olha só quanta dica de ouro para vocês hoje aqui. Eu mesmo já aprendi muita coisa. É isso aí. Então, mais uma vez eu reforço, estão aqui também as redes sociais que o Marcelo Meireles está deixando para vocês verem mais, saberem mais sobre o que a Planeta Azul oferece. Está o site, está o Instagram. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida que ele não trouxe aqui nesse podcast, pode colocar nos nossos comentários e no tempo hábil ele ou a Cláudia estarão respondendo para vocês também. Marcelo, tudo que é bom dura pouco, né? Eu falei muito, né? Nada, irmão. São informações. Mas isso foi ótimo, porque assim, são dores e são informações que eles necessitam. Claro. Então é muito importante essas explicações, porque com o tempo, essas pessoas que estão chegando, as novas associadas, que não conhecem tanto, precisam demais dessas informações que a gente vê quanta coisa por trás tem, né, de ações que eles devem tomar para que eles não tenham uma dor de cabeça muito maior no futuro breve até. Então, assim, é bom que você informe mesmo com detalhes tudo isso. Eu gostaria que você fizesse uma consideração final para quem está te assistindo, né? A gente vai se despedir, mas que você, olhando para a sua câmera ali, se você deixasse um recado da Planeta Azul para todos os proprietários de lavanderias que são associados e os que ainda não são, por enquanto, porque eu creio que depois de hoje você vai se associar. Então, considerações finais, Marcelo. Eu te agradeço desde já pela oportunidade de participar desse podcast com você. Aprendo sempre, né, com a sua pessoa, com a Cláudia. Então, eu que agradeço. Maravilhoso. Então, ok. Bom, pessoal, se eu puder dar uma sugestão, acabei de falar agora, né? Faça um planejamento do seu negócio, planeje todo o seu negócio do começo ao fim, desde das áreas operacionais até as áreas estratégicas todas, né? Planejem o seu negócio. Segunda coisa, deem uma atenção especial a esse tripé. ESG não é só para empresa grande, viu, pessoal? Tá? Environmental,
dê uma atenção para o meio ambiente. S, dê uma atenção ao social. E social para vocês não é social somente os seus clientes, mas é o que está dentro da sua empresa, os recursos humanos que você tem dentro da empresa. O que vocês puderem dar de benefícios que você sabe que você vai conseguir segurar, mas é uma dificuldade hoje segurar recursos humanos. Então, deem benefícios e tem um clima dentro da lavanderia de modo que todos sejam companheiros e eles olhem para a sua lavanderia como se eles fossem donos, que nem você é. Tenta implementar isso, tá? A gente tem um certo orgulho aí de ter nossos colaboradores, eles ficam bastante tempo dentro da Planeta Azul, que é uma raridade hoje, sim, né? Sim. Então, nós temos pessoas que estão há 15 anos, tem uma pessoa que tem 18 anos de sim, Planeta Azul, pessoas que têm 7 anos, então, né, os jovens, eles têm que, o pessoal jovem que vai trabalhar com você, eles têm algumas necessidades que são específicas, então eles vão abordar muito a área de tecnologia, etc., não tem problema nenhum. A operação é importante, mas você tem que abranger todos os tipos de públicos que estão dentro da sua lavanderia. Quem está fora também, né? Agora, quem estiver fora e entrar na sua lavanderia, ele tem que entrar com alegria. Então, as pessoas que entrarem, intimamente você mesmo abençoe aquelas pessoas, né? Os seus clientes finais, né? Eles têm que entrar porque eles têm que ter alegria de entrar na sua lavanderia, ou no caso de lavanderias industriais, numa empresa, tem que ter alegria em entregar suas roupas para um determinado tipo de lavanderia. Por quê? Porque a lavanderia vai olhar não somente internamente o que ela faz, ficar defendendo as suas áreas internas, mas ela vai olhar para o cliente e para o problema que o cliente tem. Sim. Né? Às vezes entra uma mãe lá desesperada e fala assim, eu não aguento mais, porque eu não aguento mais cheiro de vômito na minha... Sim. Ela tem uma necessidade diferente de um executivo. Fala assim, eu preciso estar com aqui tudo engomadinho e tal, porque eu não quero dar problema. Pronto. São pessoas, então olhem para o lado de fora e tenham uma empatia com o seu cliente final, tenham uma empatia com os seus recursos humanos aqui e façam com que as suas lavanderias possam processar, primeiro, pessoal, o mais rápido possível. Segundo, com excelência e produtividade e qualidade. E terceiro, que eles possam levar para o lado de fora, aí é o social e a parte de governança é toda essa área que eu falei de planejamento, e o social é que de modo que você consiga jogar para o mercado uma imagem que o cara olha e fala assim, puxa, eu tenho prazer em entrar nessa lavanderia. Às vezes até você tem um cheirinho, um aroma da sua lavanderia específico que é da sua lavanderia. Sim, sim. O cara olha, ele está passando na rua e fala assim, putz, preciso lembrar de deixar a uva aqui, né? Eu me lembro, né? Sim. Eu sou do tempo da Sears, que tinha aquele cheiro daquela amêndoazinha, né? Sentia aquele cheiro, não, eu estou perto da Sears, né? Sears não existe mais, né? Mas é isso, tá? E eu desejo que vocês tenham sucesso nos seus negócios. Eu peço que o Senhor abençoe os seus negócios e que vocês possam ser prósperos. Não somente prósperos, que ganhou um monte de dinheiro, mas porque você tem um capital social, você tem uma parte importante na sociedade. E a parte importante da sociedade é fazer o que o seu segmento faz. Servir. Serviços é servir. Então, olhe para o seu cliente final. Indústria também tem que servir? Também tem. Mas serviço tem a função primordial de servir. Tá bom? Tá bom? Muito bom. Marcelo Meirelles, é um presente. Obrigado. O presente foi para mim todos, né? Obrigado, viu? Refaço o convite a vocês, se você ainda não é um associado, associe-se, conheça mais sobre a Planeta Azul, tá aqui as redes sociais do Marcelo, e se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, ele está à disposição para te atender, a Cláudia também. Já mande um abração para a Cláudia por nós, né? Toda a equipe tem um carinho por ela muito grande. Se você tem também algum produto ou serviço e gostaria de divulgá-lo aqui no nosso podcast, estão aqui também as nossas redes sociais. Coloque no comentário o seu contato, o seu e-mail e nós entraremos em contato com você também para que você apresente aqui, como o Marcelo apresentou, aquilo que você tem a nos oferecer, a oferecer a todos que são do nicho de lavanderia. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, excelente. Em breve nos veremos novamente, porque eu tenho certeza que virão novas dúvidas, né? Então a gente faz um podcast número 2 aqui com o Marcelo Meirelles para... Tirando as dúvidas. Exatamente, tirando as dúvidas que você colocará para a gente aqui nos comentários e em breve nos veremos novamente no próximo podcast aqui da Abralave. Um abração a todos vocês. Um abraço a todos. Que Deus abençoe seus negócios. E sejam bem-vindos sempre à Abralave. Olá, meu nome é Tainara. Eu sou técnica têxtil da Abralave. Hoje iremos apresentar para vocês o nosso espaço. Sejam bem-vindos.
A Abralave é uma das principais entidades que apoiam os empreendedores no segmento de lavanderias no Brasil. A Abralave é uma associação que representa o setor de lavanderias e busca promover o desenvolvimento do segmento. Oferecemos diversos serviços e benefícios aos nossos associados, incluindo suporte técnico, jurídico e comercial, capacitação por meio de cursos e treinamentos, acesso a informações e pesquisa de mercado, participação em eventos e feiras do setor, entre outros benefícios. Através da Abralave, os empreendedores no segmento de lavanderias podem ter acesso a informações relevantes, network com outros profissionais do setor, capacitação para aprimorar seus negócios e representatividade em questões relevantes para o segmento. A Abralave oferece programas de cursos e treinamentos com certificados especialmente desenvolvidos para sua lavanderia. Nossos cursos são ministrados por profissionais renomados e altamente qualificados. O melhor de tudo é que eles são gratuitos para os associados e podem ser realizados tanto presencialmente em nossas instalações quanto online, proporcionando flexibilidade e conveniência para todos os participantes. Invista no aprimoramento de sua equipe e no sucesso de sua lavanderia. Nós oferecemos os seguintes cursos: oferecemos um centro de treinamento completo com capacidade para acomodar até 100 alunos simultaneamente, com auditório, alojamento e refeitório. Lavanderias de todo o Brasil podem obter capacitação completa, sem se preocupar com acomodação e alimentação, reduzindo custos e logística de locomoção. Treinamos milhares de pessoas e estamos prontos para ajudar a sua lavanderia a alcançar seus objetivos. Com uma equipe especializada e os mais modernos equipamentos disponíveis, oferecemos uma experiência de aprendizado de alto nível. Em nosso auditório, você encontrará um ambiente ideal para conferências, palestras e workshops, para garantir uma experiência imersiva e enriquecedora. Nosso refeitório é um espaço acolhedor e confortável, onde você poderá desfrutar de refeições deliciosas para repor suas energias e manter o foco nos treinamentos. E para sua comodidade, dispomos de dormitórios, para que você possa se hospedar conosco durante o período de treinamento. Assim, você terá todo o tempo necessário para se dedicar ao seu desenvolvimento profissional sem preocupações extras. Nossa associação é especializada em realizar avaliações e emitir pareceres técnicos. Identificamos possíveis falhas nos procedimentos de limpeza, fabricação ou danos pré-existentes em uma peça. Com análises detalhadas e embasadas, determinamos a responsabilidade do dano reclamado. Nossos associados têm acesso ao histórico completo de laudos em nosso website. É fácil encontrar soluções para problemas ocorridos. Basta pesquisar por tipo de marca ou peça. Nós valorizamos a sua comodidade e estamos sempre trabalhando para melhorar a sua experiência. Acesse agora mesmo e aproveite essa vantagem exclusiva. Venha fazer parte da nossa associação de sucesso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso espaço, da nossa estrutura. Esperamos todos vocês aqui presencialmente para participar dos nossos cursos, conhecer o nosso auditório, o nosso refeitório e o nosso incrível centro de treinamento.
Esperamos que vocês venham fazer parte da nossa associação de sucesso.